Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, é um enorme prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa quinta-feira, dia 26 de dezembro, né, programa pós-Natal, eu irei comentar com vocês sobre os destaques da rodada de Natal, né? Ontem tivemos uma rodada de Natal simplesmente fantástica, fantástica. Sim, eu já falei várias vezes, né, durante a cobertura da rodada de ontem, mas eu vou repetir. A rodada de ontem, a rodada de Natal de ontem, foi a melhor rodada de Natal que eu já assisti. Assim, eu acompanho a NBA desde 2008, né, que foi onde eu tive o primeiro contato com a NBA. E desde ali, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de ter assistido uma rodada de Natal melhor do que a de ontem. Foi um espetáculo, mano. Foi um espetáculo. Phoenix e Denver foi um jogo que não foi tão espetacular assim, mas ainda assim foi um jogo muito bom. Só que os outros quatro, cara, principalmente Spurs e Knicks e Lakers e Warriors, cara, foram dois espetáculos. Foram dois espetáculos. Então, fica aí de novo o registro. Pra mim, a melhor rodada de Natal que eu já assisti. E aí, no programa de hoje, nesse pós-Natal, eu vou dar a minha opinião sobre os destaques da rodada de ontem, tanto os destaques positivos como também os destaques negativos, e aí eu vou passar jogo a jogo, listando os destaques de cada partida. E depois eu irei trazer aqui algumas notícias que saíram de ontem para hoje. Né? De ontem para hoje saíram algumas informações sobre mercado e tal. Saiu informação de bastidor sobre a novela, sobre a situação de Jimmy Butler. Então, o programa de hoje vai ser basicamente isso, né? Os destaques da rodada de Natal e depois vamos dar uma passada pelas notícias do dia. Então, deixa o like, que é muito importante. Ativa a notificação no canal, né? Depois de se inscrever, né? Se inscreve, depois ativa a notificação. Pessoal que está assistindo na Premiere, fica à vontade aí para comentar no chat, né? Para participar do programa, é sempre legal ter a sua participação. E é isso, né? Roda a vinheta e vamos começar essa brincadeira. Vai! Beleza então, pessoal, vamos iniciar o programa de hoje trazendo os destaques da rodada de Natal. E aí, começando aqui com os destaques do primeiro jogo da rodada, né? O jogo que abriu a rodada de Natal e abriu de forma magistral. Spurs e Knicks entregaram um verdadeiro show no Madison Square Garden. Foi realmente algo maravilhoso, foi um jogo absurdo de bom, extremamente disputado, com diversas alternâncias na liderança. Foi uma trocação absurda. Uma trocação absurda, só que com defesa. Diferente da maioria das trocações que nós temos na NBA, né, que normalmente são entre times que atacam muito bem, só que não defendem tão bem, e aí o jogo, de forma natural, acaba virando uma trocação de cestas maluca. Essa, no caso, foi uma trocação, só que com defesa. As duas defesas foram bem. As duas defesas foram bem. O Spurs fez um trabalho fantástico limitando o perímetro do Knicks no primeiro tempo. O Knicks terminou com um aproveitamento que não foi péssimo, né? Um aproveitamento de 33,3%. Não é horrível,
Mas é um aproveitamento bem abaixo do que o Knicks tem tido na temporada, né? E no primeiro tempo, especificamente no primeiro quarto, cara, o Knicks chutou 1 de 11 para 3. Então a defesa do Spurs fez um bom trabalho, assim como a defesa do Knicks fez um trabalho muito bom também. O Wembanyama terminou com os números que terminou porque ele é um bizarro da bola, porque ele é um absurdo. O Knicks fez um bom trabalho em cima do Embi. O Knicks conseguiu tirar o Embi do garrafão, conseguiu deixar ele desconfortável, só que ele é tão bom, ele é tão fora desse planeta, que ele ainda conseguiu colocar os números que colocou. Mas o Knicks fez um bom trabalho defensivo, muito engajado na defesa, brigando por cada bola. Então, as duas defesas são destaques para mim nesse jogo. As duas defesas são destaques. Só que, né, mesmo com as defesas bem, nós tivemos dois caras passando dos 40 pontos. E aí não tem como não destacar esses dois. De um lado, Victor Wembanyama marcando 42 pontos. Foi o terceiro jogador, se não me engano, com mais pontos em sua estreia no Natal. Coisa surreal que ele fez. 6 bolas de 3. Aproveitamento bizarro. E ainda pegou 18 rebotes e deu 4 tocos. Assim, uma statline insana. Insana. Foi inacreditável o que o Embi fez ontem. Não inacreditável porque ele já fez isso nessa temporada, né? Ele vem fazendo isso nessa temporada. Mas considerando o contexto do jogo, estreia na rodada de Natal, prime time, jogando no Garden, enfrentando o Knicks. Cara, a gente tá falando de um cara que tá na NBA há menos de 2 anos, cara. Tá na NBA há 1 ano e meio. E o cara dropou 42 pontos no Madison Square Garden na rodada de Natal, assim. Sabe? É insano o que o Wembanyama faz. É insano. É insano. Só que pro azar dele, o tal do Mikal Bridges também tava afim de fazer algo insano ontem. E fez. 41 pontos com 6 de 9 no perímetro. Foi isso que o senhor Mikal Bridges fez ontem. Cara, mano, que jogo do Mikal, né, velho? Que jogo do Mikal. Um cara que chegou sendo criticado, né, com muita gente, inclusive torcedores do Knicks, falando que a troca foi equivocada, que o Knicks pagou muito caro por ele, que ele não deveria valer, né, o número de picks que o Knicks pagou. E o começo dele realmente não foi bom. Né? O começo dele no Knicks meio que serviu de munição para essa galera que não gostou da troca, que não tava otimista com a troca. O começo dele foi bem ruim. Só que, com o passar do tempo, ele foi encaixando no time, foi entendendo o jeito do Knicks jogar. O arremesso dele começou a cair, né? Ele que mudou completamente a mecânica do seu arremesso. Mudou completamente. E aí demorou pra encaixar, demorou pro arremesso dele cair, mas começou a cair. E ontem ele teve o seu grande jogo, talvez, da vida, né? Não, sinceramente, eu não sei se foi o career high dele. Não sei se foi o career high dele. Talvez não tenha sido. Deixa eu até ver se eu consigo puxar isso aqui. Deixa eu ver. Career high, Mikal Bridges. Deixa eu ver. Não, o career high dele é de 45 pontos. Né? O career high dele é de 45 pontos. Só que
Eu acho que considerando o contexto da partida, jogo de Natal, Madison Square Garden, enfrentando o Wembanyama, cara, em noite não, né? Numa tarde mágica, acho que dá pra dizer que esse foi o grande jogo da vida dele. O que ele jogou foi sacanagem. O segundo tempo do Mikal Bridges foi uma bizarrice, mano. A forma como ele fechou o terceiro quarto e as últimas duas bolas que ele matou ali no final do jogo, mano, foi uma parada absurda. O clima do Garden com os arremessos do Mikal Bridges foi maravilhoso. Com certeza foi uma experiência que ele nunca vai esquecer na vida. Você ser protagonista de um jogo de Natal na meca do basquete, pô, não tem como, mano. É uma coisa que qualquer jogador de basquete sonha em viver. E ele conseguiu. Foi o protagonista do jogo, foi o cara do jogo. E ele conseguiu... Eu não vou falar ofuscar, porque não ofuscou. Mas ele conseguiu meio que roubar o holofote do Wembanyama numa noite mágica, né? Então, cara, o Mikal foi fantástico. E que jogo, mano. Que jogo. Né? Pegando aqui alguns outros destaques positivos dos dois times. Pô, pelo lado do Knicks, eu acho que vale um destaque gigante pro Josh Hart. O que eu falo, mano, Josh Hart, ele é o coração desse time do Knicks, mano. Dentre todos os jogadores que o Knicks tem, talvez o Josh Hart seja a peça crucial para esse time. Ele não é tecnicamente o melhor jogador, ele não é o jogador mais inteligente, ele não é o que melhor arremessa, sabe? Não é o mais atlético, mas o coração que esse cara tem, a entrega que esse cara tem, faz dele talvez a alma desse time do Knicks. É um cara que, se não tá em quadra, o time sente. O time sente. E o Josh Hart, ele tem uma característica que é de sempre conseguir a jogada certa no momento certo. Pode reparar, nos momentos de caos do Knicks, normalmente quem consegue aquele roubo de bola que muda o jogo, quem pega aquele rebote que, sabe, que esfria tudo, que consegue ali aquele, que briga por aquela posse decisiva, é o Josh Hart. Ele é um cara dos grandes momentos. E ele é a prova que nem sempre a jogada do jogo vai ser um arremesso, vai ser uma dunk, vai ser uma bandeja, vai ser uma puta assistência. Não. Às vezes, a jogada do jogo é um roubo de bola. Às vezes, a jogada do jogo é uma bola que você salva ali se jogando na quadra. Às vezes, é um rebote ofensivo na hora certa. E foi o que ele fez ontem. Os 2 rebotes ofensivos que ele pegou no final do jogo mataram a partida. Mataram a partida. Né? Então, o Josh Hart é um cara que merece muito destaque. Ele merece muito destaque, na minha opinião. Foi um puta destaque positivo. Outro destaque positivo ainda, né, no time do Knicks. E aí é um cara que vai dividir um pouco opiniões. Mano, eu vou destacar o Karl Anthony Towns. Eu vou destacar o Karl Anthony Towns porque, apesar do problema que ele teve com faltas, mais um jogo grande onde ele fica pendurado de faltas, é uma coisa que, sei lá, velho, parece que é algo dele mesmo, ele não consegue não ficar pendurado de faltas em jogo grande. Mas apesar disso, foi um jogo onde o Towns, mano, quando esteve em quadra, ele teve um impacto gigante, cara. Gigante. Pô, o começo de terceiro quarto dele foi absurdo, com os 11 pontos ali que ele marcou. Marcou 11 pontos seguidos que, velho, deram uma baita vantagem pro Knicks. E ele conseguir
se impor do jeito que ele se impôs, enfrentando o Wembanyama no garrafão, cara, diz muito sobre o quão bom e sobre o quão boa é a temporada dele. Towns tá jogando muito, mano. Towns tá jogando muito. E ontem, apesar do problema de faltas, eu acho que ele fez um jogo bom. Eu acho que ele fez um jogo bom. Então, Towns é um outro cara que eu destaco de forma positiva nesse time do Knicks. Indo pro Spurs, eu acho que não tem como, além do Embiid, né? Não tem como não destacar o ótimo jogo do Chris Paul. Né? O professor ontem jogou muito bem. 13 pontos, 7 assistências, matando bolas importantes, 3 de 6 no perímetro. O professor fez um grande jogo. Cara, o Jeremy Sohan fez um jogo muito bom. Foi o segundo cestinha do time com 21 pontos. Pegou 9 rebotes. Foi guerreiro pra caramba durante todo o jogo. Brigou pra caramba. Pegando rebote ofensivo. Conseguindo rebodunk. Então, o Jeremy Sohan, velho, foi um baita destaque do time do Spurs. Foi um baita destaque. Teve seus problemas durante o jogo? Teve ali seus problemas. Eu vi alguns torcedores do Spurs meio que pegando no pé dele por conta dele ter saído do jogo meio que dando risada, né? Meio que confraternizando com os caras do Knicks. Eu vi alguns torcedores pegando no pé dele por conta disso. Eu até entendo o torcedor pegar um bode disso, né? Do tipo, putz, mano, o time perdeu, perdeu pro Knicks, podia ter ganhado, teve o jogo na mão e o cara vai sair rindo. Eu entendo o torcedor do Knicks, torcedor do Spurs, perdão, pegar meio que no pé dele. Mas eu acho que é uma coisa, assim, acho que não é nada, nossa, meu Deus, que falta de respeito com o time. Não, acho que, sei lá, cara, o Jeremy Sohan, ele é um cara malucão. Ele tem uma personalidade mais descontraída. Então, eu sinceramente não vejo problema. Eu não vejo problema. E também isso não apaga o ótimo jogo que ele fez. Né? Então, eu acho que o Jeremy Sohan ele merece um destaque positivo. Assim como o Chris Paul, assim como o Embiid. Cara, eu acho que que ele errou algumas bolas que não dava pra errar. Mas o Julian Champagne, cara, matou 3 bolas de 3 em 26 minutos. Então eu acho que até que vale o destaque. É que ele errou também algumas bolas que não dava pra errar, né? Então é complicado. O Trey Jones fez um bom jogo. Né? Jogou ali seus 15, 16 minutinhos. Deu suas 9 assistências. Matou suas 3 bolinhas ali. Eu acho que ele fez um bom jogo. Acho que o menino fez um bom jogo. Então eu ficaria nesses. Eu acho que esses foram os destaques positivos da partida. De negativo, eu destacaria... Cara, o Harrison Barnes fez um jogo muito fraco. Né? Jogou 17 minutos. Marcou 3 pontos. Então, não foi bem. O Keldon Johnson fez um jogo muito fraco também. Só 2 pontos em 18 minutos. O Stephon Castle fez um jogo abaixo. Né? E aí vale um comentáriozinho a mais sobre o Castle. Eu tô vendo muita gente criticar a comissão técnica do Spurs pela baixa minutagem do Castle nos últimos jogos. Eu entendo a crítica. Eu também acho que ele deveria ter mais minutos. Só que não é por acaso que a comissão técnica do Spurs tem diminuído um pouco a minutagem do Castle. Ontem ficou muito claro que o Castle ele ainda precisa de uma evolução grande na parte ofensiva. Defensivamente, o Castle é muito bom. É muito bom. É discutivelmente o melhor defensor dessa última classe. Pelo menos está sendo nessa temporada. É um cara que já teve ótimas performances defensivas nessa temporada. Né? O jogo dele contra o Golden State, por exemplo, onde ele, em vários momentos, trancou o Stephen Curry. Cara, aquilo é uma prova do quão bom esse cara é na parte defensiva. Ele é um monstro.
Só que ofensivamente ele ainda carece de evolução. Ele ainda carece de evolução, sabe? Ontem ele jogou 17 minutos, ficou 2 de 7 nos arremessos. Um cara que ainda peca na falta de consistência, até na falta de repertório mesmo no ataque. Então, ontem ele não foi bem, cara. Ontem ele foi um destaque negativo. E é muito por essas questões ofensivas que ele não tá tendo tantos minutos como ele poderia ter, né? Então, eu acho que vale o comentário sobre isso. No Knicks, cara, eu acho que o Anunoby merece um destaque negativo, apesar dele ter tido bons momentos defensivos. Cara, ofensivamente ontem o Anunoby deixou muito a desejar, né? 3 de 10 no field goal, 2 de 6 no perímetro, né? Não foi lá uma grande apresentação do OG, que tem feito uma temporada muito boa. O Miles McBride não foi bem ontem, né? Jogou 30 minutos, ficou 2 de 10 nos arremessos. Não fez um bom jogo. Eu acho que o Precious Achiuwa fez o que tinha que fazer. Pegou 10 rebotes, sendo 4 ofensivos, vindo do banco. Então, acho que dá pra falar que ele até foi um destaque positivo. Fica aí o destaque positivo pra ele. Mas eu vou te falar um negócio. O Jalen Brunson, eu vou destacar ele de forma negativa. Sabe por quê? Apesar dos bons números que ele colocou, 20 pontos, 7 rebotes, 9 assistências, ontem eu achei o Brunson meio egoísta, cara, durante o jogo. Sabe, eu senti que ele queria, meio que na empurrança, assumir o protagonismo do jogo. Ficava forçando bola, ficava tentando cavar falta, sabe? Vários arremessos que ele tentou pra 3 eram arremessos ruins, que ele não deveria tentar. E mesmo assim tentou e terminou 0 de 5 no perímetro. Então eu acho que ontem o Brunson, ele não foi tão coletivo quanto ele poderia. Eu sei que é complicado falar isso de um cara que quase distribuiu 10 assistências, né? Distribuiu 9, com só um turnover. Mas essas bolas que ele forçou, sei lá, eu achei que foi um certo egoísmo por parte do Brunson. Eu acho que ele forçou muito o jogo ontem. E se o Knicks tivesse perdido o jogo, com certeza ele estaria sendo muito criticado. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Então, o Brunson fica aí como um destaque negativo do jogo. Eu destaco ele de forma negativa. Tá? Então, pra mim, esses foram os destaques de Knicks e Spurs. Passando pro segundo jogo do dia, Minnesota e Dallas. Aqui, destaque positivo. Primeiro em Minnesota. A dupla Randle e Edwards. Né, os dois ontem jogaram muito bem. Muito bem mesmo. Né, o Julius Randle, 23 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, conseguindo 3 de 5 no perímetro. Né, tomando ótimas decisões, explorando mismatches durante toda a partida. Pô, o Max Kleber ontem sofreu na mão do Randle, né? Impressionante como o Randle acabou com o Max Kleber em toda a posse. E escolhendo bem os arremessos, sendo eficiente. Então, foi um ótimo jogo do Randle. E o Anthony Edwards é um monstro, né? Assim, o moleque, ele é fantástico. Meteu 26 pontos na sua estreia na rodada de Natal. 4 de 7 no perímetro. E a jogada que decidiu o jogo foi dele. Né? Em meio a um caos ali em Minnesota, né? Com um time quase entregando a paçoca. Ele chegou, conseguiu um puta drive, 2 pontos e acabou com a partida. Né? Jogou um baldaço de água fria no Dallas. Então, Edwards e Randle se destacaram muito ontem. Se destacaram muito. O Gobert, apesar, né, de algumas questões ali durante o jogo,
não dá pra dizer que ele não foi que ele não foi bem. Ele foi bem. Pô, jogou 39 minutos, terminou com duplo-duplo de 14 pontos e 10 rebotes, pegou 2 rebotes ofensivos, deu 2 tocos e só errou um arremesso que ele tentou. Então não dá pra dizer que o Gobert foi mal. Acho que foi um bom jogo do Gobert. Então merece aí o destaque positivo. E o Donte DiVincenzo, né, mano? Cara, ótimo jogo do DiVincenzo, viu? Matou 3 bolas de 3, fez um ótimo primeiro tempo. O terceiro quarto dele também foi bom. Terminou com 11 pontos, 3 rebotes. Acho que foi um bom jogo do DiVincenzo. Foi o melhor reserva do Minnesota ontem. Foi o mais impactante. Então, fica aí o destaque positivo também pro nosso querido Ruivinho. Em Dallas, aí não tem como fugir do óbvio. Kyrie Irving. Mano, o Kyrie, ele... Cara, ele é um show à parte, né, mano? Assim, poucos jogadores são tão empolgantes, são tão legais de se assistir como o Kyrie Irving. É realmente um recital, velho. Sempre que ele tá em quadra, sempre que ele pisa em quadra, ele entrega um recital de basquete. É uma aula, mano. O Kyrie Irving, pra mim, ele simboliza o basquete na sua mais pura essência, mano. O Kyrie, ele é a essência do basquete. É talento puro. Óbvio, tem muito treino envolvido. Não tô falando que o Kyrie não treina. Óbvio que ele treina pra caramba. Mas o Kyrie, velho, é aquele típico cara que nasceu pra jogar basquete, mano. Ele nasceu pra jogar basquete. Você vê, cara, os movimentos que ele executa, a naturalidade com que ele executa movimentos de extremo grau de dificuldade, é uma coisa que é puro talento. É puro talento. Eu sempre traço, né, o paralelo com o Neymar, quando eu falo do Kyrie. A sensação que eu tenho assistindo o Kyrie Irving jogar é a mesma sensação que eu tinha quando eu via o Neymar jogar no Santos. Você viu o Neymar executando umas jogadas mirabolantes e tal, e você via que, mano, aquilo lá é puro talento, mano. É puro talento. O Kyrie é a mesma coisa, ele é um artista da bola. E ontem, cara, o que ele fez no segundo tempo foi uma coisa inacreditável. Inacreditável. Em meio a perda ali do Luka por conta da lesão. Infelizmente, né, sofreu mais uma lesão ali na panturrilha. Deve fazer ressonância magnética hoje e hoje ainda. Provavelmente nós teremos aí atualizações sobre a situação do Luka. Tomara que não seja nada tão grave assim. Apesar de que o Charania já soltou um report ontem falando que a expectativa é de que o Luka fique fora por um bom tempo, né? Então, enfim, preocupante demais a situação do Luquita. Mas em meio à lesão dele, em meio à saída dele, o Kyrie surgiu como um herói ali. Né? Botou o time nas costas, engatou uma sequência absurda ali no último quarto. Se não me engano, foram 13, 14 pontos dele no último quarto. E quase que ele comandou uma virada histórica. Né? O Dallas chegou a perder por mais de 20 ontem. E o Kyrie quase conseguiu a virada, mano. Na unha. No talento. Sabe? Cara, é um absurdo. 39 pontos. 5 de 14 no perímetro. Jogou muito, Kyrie. Jogou muito. Então, pra mim, o grande destaque desse time do Dallas, sem sombra de dúvidas, foi o Kyrie. Teve ali o Klay fazendo um jogo bom. Acho que foi um bom jogo do Klay. 4 bolas de 3, né? Superando o Red Miller, né? Se tornando ali, acho que o quarto jogador com mais bolas de 3 na história. Né? Ele tá atrás do Curry, do Ray Allen, do Dame e agora ele tá em quarto. Se não me engano, ele tá em quarto. Posso estar enganado, mas eu acho que ele tá em quarto.
Jogou bem o Clay, mas, cara, não tem como. O Curry foi absurdo. O Curry foi absurdo. E aí, de destaque negativo, começando com o Dallas agora, eu acho que o grande destaque negativo do Dallas e do jogo em si foi a lesão do Luka, né? Ali na reta final do segundo quarto, ele sentiu a panturrilha e teve que sair do jogo. Então, disparado foi o grande ponto negativo do jogo. Com o Luka, o jogo teria sido ainda melhor. Teria sido ainda mais espetacular. Então fica aí o ponto negativo. Eu acho que o PJ Washington deixou a desejar. Não acho que ele jogou mal, tá? Mas eu acho que faltou um pouco mais de protagonismo pro PJ. Sei lá, matou só uma bola de 3. A jogada que decidiu o jogo ali foi em cima dele, né? O drive do Anthony Edwards foi em cima dele, então... Eu acho que o PJ deixou um pouco a desejar ontem. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar. Najee Marshall não foi bem. Não gostei do jogo dele. Não gostei do jogo do Gafford. O Spencer Dinwiddie ontem foi uma piada. Todo respeito. Uma piada o Spencer Dinwiddie ontem. 0 de 7 nos arremessos. Forçando tudo. E errando tudo. Uma coisa bizarra. Então acho que esses foram grandes destaques negativos por parte de Dallas. Por parte de Minnesota, cara, o Naz Reid ontem foi bem mal, né, velho? Tanto que eu nem me lembro, sinceramente, de ter visto o Naz Reid jogar. Ele jogou 22 minutos e eu não me lembro de uma jogada do Naz Reid ontem. Não me lembro, cara. De coração, todo respeito ao Naz Reid, gosto muito dele. Mas ontem, cara, extremamente apagado e ele é um cara importantíssimo pra esse time. É o principal reserva do time do Minnesota, né? Então, deveria ter jogado mais. O Mike Conley fez um jogo abaixo. Mais um jogo abaixo do Mike Conley. McDaniels também não foi bem. Não gostei do jogo do McDaniels, sendo sincero. Teve ali alguns stops importantes na defesa. Mas o Curry, velho, deitou o bigode nele, né, mano? Conseguiu algumas jogadas em cima dele. Então... E ofensivamente o McDaniels ontem não ajudou em nada, basicamente. Então, eu acho que dá pra dizer que ele foi um destaque negativo também. Então eu ficaria meio que nesses aí, como destaques do jogo. Vamos agora pra terceira partida da rodada de Natal, que foi o ótimo Sixers contra Celtics. O Sixers conseguiu a sua grande vitória da temporada, bateu o Celtics no TD Garden por 118-114, um jogo marcado pela grande atuação de Embiid e Maxey. Ontem os dois foram espetaculares. E aí, já abrindo os destaques dos Sixers, pra mim os dois foram os caras do time. Caleb Martin jogou pra cacete também. Pra cacete, tem que ser falado. 7 bolas de 3 ontem. 23 pontos marcados. Jogou demais o Caleb Martin. Demais. Só que Embiid e Maxey foram os caras. Embiid, 27 pontos, 9 rebotes, 4 de 5 no perímetro. Em meio à reação do Celtics, foi ele que apareceu ali com bolas importantes no mid-range para esfriar a reação do Celtics ali no terceiro quarto. Então foi um cara importantíssimo pro jogo. E o Maxey é um craque. O Maxey é um craque. E ontem ele provou que ele de fato é um cara diferente. 33 pontos, 12 assistências, 3 bolas de 3. E pra mim a jogada do jogo foi dele. E foi aquela bandeja com menos de um segundo de posse que acabou de vez com a reação do Celtics. Então, Maxey foi monstruoso no jogo de ontem. Monstruoso. Já falei do Caleb Martin, né? Extremamente importante. E aí eu acho que vale um destaque pro Kyle Lowry. Gostei do jogo do Kyle Lowry, tá? De fato, gostei do jogo dele. Pra mim, ele fez um bom jogo.
Não teve números espetaculares, mas ele conseguiu jogadas importantes, apareceu em momentos críticos, fez uso da sua vasta experiência. Gostei do Kyle Lowry. E o Yabusele fez mais um jogo muito bom. Gostei muito do que eu vi do Yabusele ontem. É um cara que tem tido um encaixe muito bom nesse Philadelphia. Baita contratação dos Sixers. Baita contratação. E ontem colocou bons números, cara. 12 pontos, 4 rebotes, ajudando na defesa, fazendo trabalho sujo. Cara, baita aquisição. Baita aquisição. E eu acho que vale destacar também o Nick Nurse, viu? Nick Nurse que tem sido muito criticado nessa temporada, com razão, né? De fato, o trabalho dele não é bom nessa temporada. Ele tem pecado, tem errado bastante. Mas ontem eu acho que o Nick Nurse fez um trabalho muito bom. Né? Ali no começo do quarto período, ele colocou uma formação small ball com o Yabusele na 5 que quebrou o Mazzulla. Quebrou, cara. Se o Mazzulla tomou um pequeno nó tático do Nick Nurse ontem. Tomou um pequeno nó tático, velho. Então acho que o Nick Nurse, fora boas decisões que ele tomou em termos de rotação, bons ajustes, a jogada do Maxey, que definiu o jogo, foi uma jogada claramente muito ensaiada nos treinos. O Nick Nurse chamou a jogada, tanto que quando o Maxey acerta a bandeja, o Nick Nurse comemora do tipo, caramba, deu certo o que a gente treinou. Claramente foi uma jogada treinada, é algo que é trabalhado pelo Nurse. Então, eu acho que o Nurse merece muitos elogios pelo jogo de ontem. Merece muitos elogios. Então, em Filadélfia, eu ficaria com esses destaques positivos. Em Boston, eu fico com... Cara, o Tatum jogou pra caralho. 32 pontos, 15 rebotes, uma atuação gigante do Tatum. Assumindo o time em momentos importantes. Especialmente ali no primeiro tempo, que foi onde o Brown foi horrível, né? Em meio ao jogo ruim do Brown, ele cresceu. E aí, quando o Brown melhorou no segundo tempo, o Tatum continuou ajudando, continuou impactando de forma positiva, matando bola importante. Então o Tatum é um cara que merece muito destaque. Al Horford merece muito destaque. 5 bolas de 3 para o Al Horford, 17 pontos marcados, plus minus de mais 22. Cara, o vovô Horford jogou bola ontem, viu? Jogou muita bola. O Jaylen Brown é um destaque positivo pelo segundo tempo que ele fez. O primeiro tempo dele foi horroroso. 1 de 7 nos arremessos, só 2 pontos marcados. O primeiro tempo do Brown foi uma coisa pavorosa. O segundo tempo foi espetacular. O terceiro quarto do Jaylen Brown foi uma loucura. Loucura o que ele jogou. Terminou com 23 pontos, 7 rebotes. Cara, o Brown ele fechou o jogo muito bem, né? Ali na reta final, matou uma bola de 3 espírita que ainda deu uma esperança ali pro Celtics, né? Então, o Jaylen Brown, ele conseguiu se tornar um destaque positivo. Tinha tudo para ser um destaque negativo, mas conseguiu virar um destaque positivo. E eu acho que vale o destaque pro Derrick White. Não foi o melhor jogo do Derrick White na temporada, longe disso. Teve seus problemas, cometeu 4 turnovers e tal. Mas, velho, 5 de 10 no perímetro e 4 assistências, pô, não tem como falar que esse cara jogou mal. Não tem como. Né? E pelo que consta, né, em reports de insiders de Boston, parece que o Derrick White ele não tá 100%. E mesmo assim jogou do jeito que jogou ontem. Então, eu acho que vale aí o destaque pro nosso carequinha. De destaque negativo, começando no Celtics, velho, não tem como não falar da lesão do Porzingis. Porzingis machucou no primeiro lance do jogo. Tentou se manter em quadra, só que não conseguiu. E sempre que se trata de Porzingis machucando, a preocupação é grande. Então, é um destaque negativo, não tem como.
E aí, falando de caras que deixaram a desejar ontem, mano, eu acho que o Peyton Pritchard talvez tenha sido a grande decepção do Celtics ontem, mano. 0 de 8 no perímetro, jogou 33 minutos e não ajudou em nada. E eu amo o Peyton Pritchard, acho ele talvez o grande candidato a Sixth Man of the Year da temporada, mas nesse jogo ele foi muito mal. Muito mal. Então, acho que ele é o grande destaque negativo do jogo em si. É que é foda falar isso porque teve o Paul George, né? Então eu vou reformular. Ele foi o segundo maior destaque negativo no jogo, porque o primeiro tem que ser o Paul George. Um cara que recebe a grana que recebe e que chegou com essa pompa de porra, agora vai, Paul George vai montar o Big Three e agora o Sixers vai pra Terra Prometida. O cara que chegou com esses status, fazer o jogo pífio que fez ontem, mano, não tem como. E isso tem sido a síntese do Paul George nessa temporada. A temporada do Paul George é horrorosa. É uma das piores temporadas da carreira do Paul George. E ontem, num grande palco, em meio a uma atuação maravilhosa de Embiid e Maxey, em meio à melhor atuação ofensiva dos Sixers na temporada, ele conseguiu ser um destaque negativo, cara. 0 de 7 no perímetro, só 12 pontos marcados, sendo que 4 foram no lance livre. Mano, não tem como, velho. O Paul George tá muito mal. Disparado, um dos grandes flops da temporada até aqui. Claro, pode reverter? Óbvio que pode. O Paul George é um craque. Ele já se provou um craque. Mas ele ainda não mostrou a que veio. Não mostrou a que veio. E ontem foi muito mal. Ontem foi muito mal. Então, eu acho que teve o Pritchard foi muito, muito ruim. Mas considerando o status do Paul George, mano, tem como. Ele foi o grande destaque negativo do jogo e talvez tenha sido o grande destaque negativo da rodada de Natal. Pensando nas estrelas e tudo, cara, talvez a pior estrela ontem em nível de performance tenha sido realmente o Paul George, mano. Foi horrível o Paul George. Foi horrível, mano. Horrível. Horrível demais. Parece que nada que ele tenta dá certo, sabe? Uma fase realmente horrível. Então, eu ficaria com esses destaques negativos. Pra mim, no Sixers, Paul George disparado, grande destaque negativo. E no Celtics, além da lesão do Porzingis, a atuação péssima do menino Peyton Pritchard. Vamos agora pro penúltimo jogo, e na minha opinião, o melhor jogo da rodada de Natal. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Isso aqui foi um espetáculo, mano. Isso aqui realmente foi uma coisa fantástica. Quem não assistiu esse jogo, pô, velho, sinto muito por você. Realmente eu sinto muito por você. Foi uma coisa fantástica, foi absurdo de ver esse jogo. Né? Um duelo magnífico entre Curry e LeBron, os dois jogando muita bola. E no fim, quem acabou decidindo foi o Austin Reeves, né? Austin Reeves decidiu o jogo. Um belíssimo drive em cima do Andrew Wiggins, que fez um jogo muito bom. E vitória do Lakers por 115-113 no Chase Center, mano. Vitória gigante do Lakers. E aí, começando já a listar os destaques dos times, começando com o Lakers, pra mim, Reeves e LeBron disparados os maiores destaques do time. Assim, LeBron, impressionante a dominância desse velho. Cara, eu sei que é chover no molhado falar da dominância do LeBron. Já virou algo... Tipo, é igual falar, a água é molhada. A água é molhada, LeBron é dominante. São fatos, né?
mas não deixa de ser impressionante. 31 pontos com 10 assistências, uma assertividade gigante, uma tomada de decisão melhor do que a outra. Conseguiu um toco ali na reta final, que foi um absurdo de toco. Um absurdo de toco. Então, LeBron jogou muito, velho. Um dos melhores jogos dele na temporada. E foi crucial, cara. Foi crucial pra vitória. Assim como o Austin Reeves foi crucial. 26 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Triple-double pro homem na rodada de Natal. E a bola da vitória foi dele. A bola da vitória foi dele. Jogou muito o nosso Austin Reeves. Jogou muito. É um cara que... É o que eu sempre falo, né, mano? O Austin Reeves, ele pode ter todos os defeitos do mundo. Mas uma coisa ele não é. Pipoqueiro. O cara não é pipoqueiro, mano. Ele pode errar. Mas ele erra por... Ele nunca erra por omissão. Você não vai ver o Austin Reeves sumindo de um jogo grande. Você não vai ver o Austin Reeves se escondendo de um jogo grande. Ele pode fazer um jogo ruim, mas ele vai tentar. Ele vai aparecer. E ontem, ele fez o que fez. Em meio né, a um Curry pegando fogo nos últimos segundos, ele foi lá, pegou a bola, foi pra cima e conseguiu a cesta da vitória. O cara tem muita personalidade, mano. Ele tem muita personalidade. E ontem foi coroado com esse game winner espetacular. Grande jogo do Reeves, então... Pra mim, ele e LeBron foram os caras do Lakers. Teve outros se destacando? Teve. Hashimura fez um jogo muito bom. 5 bolas de 3 convertidas. Assertividade gigante, sendo muito importante pro bom espaçamento de quadra que o Lakers teve ontem. Cara, o Max Christie fez um jogo bom. Um jogo bem correto na defesa. Gostei do Max Christie. Velho, eu vou te falar. Dalton Knecht fez um jogo muito bom. Apesar do baixo aproveitamento no perímetro. Velho, 13 pontos, 7 rebotes, sendo 2 ofensivos. Cara, gostei muito do Dalton Knecht ontem. E aí, falando sobre rebotes ofensivos, o engajamento do Lakers nos rebotes ontem é algo que tem que ser muito elogiado, velho. Assim, o time perdeu o Anthony Davis com 7 minutos de jogo. E mesmo assim, conseguiu pegar 41 rebotes, sendo 11 ofensivos, cara. Pô, mano, o Lakers foi muito guerreiro ontem. Foi muito guerreiro. Uma entrega defensiva muito grande por parte de todo o time. Cara, gostei. Realmente, velho, o Lakers ontem foi muito raçudo. Foi muito raçudo e, ao mesmo tempo, foi um time que, taticamente, mostrou coisas muito boas. Cara, a quantidade de bons visuais que o Lakers conseguiu criar ontem foi uma coisa impressionante, mano. Uma coisa impressionante. Rodou bem a bola, foram 30 assistências distribuídas. Cuidou bem da bola, foram só 9 turnovers. E, cara, o Lakers conseguiu criar 42 arremessos de 3, mano. Converteu 15. Então, assim... Velho, foi um jogaço do Lakers. Jogaço. J.J. Redick merece muitos elogios pela vitória de ontem. A vitória de ontem passou muito pelo J.J. Muito mesmo. Muito mesmo. Já no Golden State, pra mim, 2 destaques claríssimos. Assim como LeBron e Reeves foram disparados os melhores jogadores do Lakers, Curry e Wiggins foram disparados os melhores jogadores do Warriors. E o Andrew Wiggins, excelente jogo, 21 pontos, 12 rebotes, 3 de 7 no perímetro. Eu sei que muito torcedor do Warriors pegou no pé dele pela jogada ali do Austin Reeves. Né? Realmente ele poderia ter feito uma marcação melhor. Né? Eu acho que ele foi meio soft ali na marcação naquele lance. Mas, cara, ele jogou muito bem. Foi o único que conseguiu auxiliar o Curry no ataque ontem, mano.
Foi o único. Né? Você pega ali, Dennis Schroeder, jogou bem, mas só marcou 11 pontos. Draymond Green só marcou 3 pontos, apesar de ter conseguido 4 tocos, 10 rebotes, 6 assistências. Mas ele não foi um auxílio, de fato, pro Curry. Jonathan Kuminga, 4 de 10 nos arremessos, 0 de 4 no perímetro, não fez um bom jogo. Buddy Hield marcou 5 pontos. Pô, James que foi horroroso ontem, coisa horrível. Então o Wiggins foi o único que de fato ajudou o Curry. Então eu não consigo não destacar ele como algo positivo. Pegou 5 rebotes ofensivos ainda, pô, tem que destacar. Só que o Curry foi o cara, né? Assim, o Wiggins ajudou, mas o Curry foi, de fato, o grande nome do Warriors ontem. 38 pontos, 8 bolas de 3. E as últimas 2 bolas que ele matou foram... Assim, é aquele tipo de... A segunda até que não, mas aquela ali em cima do LeBron, sem equilíbrio, no corner, cara, aquilo é uma bola que só ele consegue matar. Só ele. Sem espaço, bem contestado, sem tempo pra carregar o arremesso. Matou uma bola espírita. Matou uma bola espírita. Então, o jogo do Curry foi gigante. Se o Warriors teve chance de ganhar ontem, foi por conta dele. Foi por conta dele. Um dos melhores jogos do Curry na temporada. Disparado um dos melhores jogos dele na temporada. Só que faltou ajuda. E aí, já entrando nos destaques negativos... Pô, velho. Desculpa. Não dá pro Buddy Hield, não dá pro Jonathan Kuminga jogarem tão abaixo como jogaram ontem. O James também. Não dá, velho. Não dá. Foram muito abaixo. O Draymond Green... É duro criticar o Draymond Green, né? Porque ele não é um cara de alto volume de pontuação. Mas ele poderia ter ajudado um pouco mais. Eu acho que o Draymond Green, em um certo momento do jogo, ele se perdeu um pouco nas reclamações com os árbitros. Eu acho que ele se perdeu, cara. Eu acho que ele perdeu um pouco o foco do jogo, perdeu um pouco da atenção. Então, poderia ter jogado um pouco mais também o Draymond Green. Poderia ter jogado um pouco mais. Só que pra mim, cara, eu acho que o grande culpado ontem mesmo... Não o grande culpado, é foda falar culpado. Mas talvez o grande ponto negativo do Warriors ontem tenha sido de novo o Steve Kerr, mano. Ah, velho, realmente o trabalho do Steve Kerr nessa temporada é muito abaixo. É muito abaixo. E ontem a maior crítica que eu tenho ao Steve Kerr, pra além da falta de criatividade no ataque, ontem eu achei o ataque do Warriors extremamente previsível, mas pra além disso, mano, ele não ter conseguido capitalizar em cima da ausência do AD, pra mim foi um absurdo. Eu não sei como que ele não foi cobrado na coletiva de imprensa, velho. Isso deveria ter sido a primeira pergunta feita pra ele. Ô, Steve Kerr, como é que você explica o Golden State não ter capitalizado em cima da ausência do Anthony Davis? Que é disparada a melhor arma que o Lakers tem. Nessa temporada, pelo menos. Como é que você não capitalizou em cima disso? Como é que o seu time não dominou o garrafão com o Anthony Davis fora? Sabe? Pra mim isso foi um erro grotesco. Pra mim faltou talvez leitura de jogo por parte do Steve Kerr. Óbvio que o Steve Kerr entende muito mais de bola do que eu. Isso é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu sou um gordinho sentado aqui no quarto com um Funko Pop do Jokic e uma camisa do Woody do Toy Story, pô. É óbvio que o Steve Kerr sabe mais de bola do que eu. Mas, desculpa, cara. Pra mim é imperdoável você não conseguir capitalizar em cima da ausência da maior âncora defensiva do adversário, mano. Cara, sabe quem substituiu o Anthony Davis no garrafão? O Christian Coloco, mano. O Christian Coloco. Pô, velho, todo respeito ao Coloco, que fez um jogo bom, tá? Foi guerreiro pra caramba. Pô, mano, mas não dava, velho. Não dá pro Warriors não dominar
o garrafão sem o Anthony Davis ali. Desculpa, deveria ter feito um trabalho melhor. Deveria ter feito um trabalho melhor. Então, pra mim, o grande destaque negativo do Warriors ontem foi o senhor Steve Kerr. Pra mim, faltou ontem repertório, faltou criatividade e faltou oportunismo por parte do Steve Kerr. Pô, velho, você viu seu adversário perder a sua melhor arma com 7 minutos de jogo, mano. E você não capitalizou em cima disso. Não dá. Não dá. E aí no Lakers, cara, eu vou te falar. No Lakers, o único ponto negativo que eu destaco mesmo é a lesão do Anthony Davis, mano. Porque tirando a lesão do Anthony Davis, cara, eu só tenho elogios ao Lakers ontem. Tipo, eu falo, né, que o Warriors vacilou em não ter capitalizado em cima da ausência do AD, mas é importante falar que o Lakers conseguiu compensar muito a saída do Anthony Davis. Não, o Lakers foi muito guerreiro, cara. Foi muito engajado, como eu falei. Então, tirando a lesão do AD, que foi uma merda, eu só tenho elogios mesmo ao Lakers, mano. Eu realmente só tenho elogios, cara. Os caras fizeram um dos melhores jogos da temporada. Um dos melhores jogos dele, né, na temporada. O Lakers fez um dos melhores jogos dele na temporada. Foi realmente um jogão. Foi um jogaço do Lakers. E aí, pra gente encerrar aqui esse nosso, né, essa nossa análise dos jogos de ontem, falar sobre o último jogo da rodada, Phoenix Suns e Denver Nuggets. Né? Phoenix bateu a equipe do Denver no Arizona por 10 pontos, né? Venceu por 110-100. Uma noite muito boa de Bradley Beal e Kevin Durant. Né? Ontem os dois jogaram muito bem. E principalmente o Bradley Beal, cara, jogou muita bola. Cara, o Bradley Beal... Ontem vimos vestígios do Prime Bradley Beal, mano. Ontem o Bradley Beal de Washington apareceu. Jogou muito, velho. 27 pontos, com 11 de 21 nos arremessos, 3 bolas de 3, 4 roubos de bola, deu um puta de um toco. Acho que no Jamal Murray, se não me engano. Cara, que jogo do Bradley Beal, velho. Que jogo. E aí, aliado ao Kevin Durant, que meteu também 27 pontos, com uma ótima atuação defensiva, e aliado ao jogo extremamente sólido e coeso do Ty Jones, não teve jeito. Vitória do Phoenix por 10 pontos. Phoenix se vingou do Denver, né? Denver que massacrou o Phoenix na segunda-feira. Ontem, o Phoenix conseguiu dar o troco. E aí, destaques positivos, pra mim, foram esses 3. Pra mim, esses 3 foram os grandes destaques do Phoenix ontem. Durant, Ty Jones e Beal. E aí, já indo pros destaques negativos... Cara, ó, vou te falar. Não gostei muito do jogo do Monte Morris, apesar dele ter colocado bons números, mas o aproveitamento dele no perímetro não foi bom. Royce O'Neal também não teve um aproveitamento muito bom. Conseguiu contribuir em outras áreas da quadra, mas pecou nos arremessos. O Ryan Dunn fez um jogo meio apagado ontem. Ryan Dunn. E o Nurkic, apesar dos 13 rebotes, sofreu na mão do Jokic, né? Então, fica aí esses destaques negativos. Teve também a questão da falta de pontaria do Phoenix no perímetro, né? 30% só para 3. Então, foi um problema. E a defesa do Phoenix no primeiro tempo... Não no primeiro tempo, no primeiro quarto, vai. A defesa do Phoenix no primeiro quarto foi um problema. Depois o time melhorou. Inclusive, destaque positivo para a marcação do Phoenix no segundo tempo, tá? Phoenix teve ali seus problemas ali, né? Errou em algumas posses. Mas a pressão que o Phoenix executou em cima, principalmente do Nikola Jokic, foi um dos pontos-chave para a vitória de ontem. O Phoenix conseguiu pressionar muito o Jokic, principalmente fora da bola. O Denver cometeu alguns turnovers por tentar forçar um passe no Jokic que estava ali com 2, 3 caras em cima dele. Então,
essa pressão que o Phoenix executou em cima do Nikola Jokic, não deixando ele se sentir confortável, não deixando ele receber a bola em pontos onde ele costuma gostar, isso foi um ponto muito positivo do Phoenix ontem. Foi algo que foi bem importante para a vitória do time. Já no Denver, cara, muita coisa ruim para destacar, hein? Ó, vamos começar. Jamal Murray, jogo extremamente apagado do Jamal Murray. Extremamente apagado. Ele que vinha numa sequência boa, né, cara? Jogando bem, decidindo os jogos. Ontem, muito mal. Só 13 pontos em quase 40 minutos em quadra. Jogo abaixo. Teve a lesão do Aaron Gordon, que foi um ponto bem negativo pro time ontem, né? A partir do momento que o Aaron Gordon saiu de quadra, cara, o Denver desmoronou. Né? Ainda mais com o Jokic sendo bem marcado do jeito que foi. Por falar em Jokic, óbvio que ele foi um destaque positivo, fez um jogo muito bom de 25 pontos e 15 rebotes, conseguiu jogadas importantes, foi impactante, mas, velho, a falta de vontade dele na marcação ontem, mano, foi um ponto muito negativo. O Jokic, ele não é um defensor maravilhoso, não é um defensor intenso, não é. Ele é um cara que ajuda na defesa muito mais nas leituras que ele faz, né, na antecipação que ele faz das jogadas. É um cara que costuma roubar muita bola por antecipar a jogada do adversário. É um cara que nas coberturas vai bem. O Jokic é um cara que vai bem ali na cobertura. No segundo combate ele costuma ir bem. Mas ele não é um cara intenso, não é um cara voraz. Isso é característica do Jokic. Mas ontem, velho, ele tava muito preguiçoso. Pô, teve várias jogadas onde era só ele levantar o braço que ele ia conseguir atrapalhar o arremesso do adversário. Só que nem isso ele fazia, mano. Não sei se ele tava pesado por conta da ceia. Não sei se ele comeu muito. Mas, sei lá, velho. Ontem o Jokic tava muito preguiçoso na defesa. Então, isso é um ponto negativo. O banco do Denver, de novo, deixou muito a desejar. Tirando ali o Westbrook, que fez um jogo bom, apesar dos 4 turnovers. Cara, o resto do banco não ajudou em nada. Peyton Watson não fez nada. DeAndre Jordan, como sempre, né, não fez nada. Fez até mais do que era esperado. Né? O DeAndre Jordan conseguiu ainda 4 pontinhos, conseguiu uma dunk. Fez até mais do que era esperado. Mas, pô, o Julian Stroughter, mais um jogo extremamente decepcionante do Julian Stroughter. E aí no time titular, velho, o Christian Brown foi muito mal. Já falei do Jamal Murray, né? O Michael Porter foi um destaque positivo, tá? Esqueci de falar dele, mas vale falar dele. 22 pontos, 3 de 8 no perímetro. É que ele cometeu 5 turnovers, aí fica difícil. Né? Ele, Jamal, o próprio Westbrook, cometeram muitos turnovers, velho. Só os 3 combinaram pra 13 turnovers. Dos 16, 13 vieram dos 3. Né? Aí fica complicado, então. Mas dá pra tirar coisa boa do jogo do Porter e do jogo do Westbrook. Do Jamal Murray, realmente não dá pra tirar nada de muito positivo, cara. Foi um jogo bem fraco dele. Então, pra mim, esses foram os destaques dos dois times. Pra mim, esses foram os destaques. Então, esses foram os destaques da rodada de Natal. Uma rodada maravilhosa, uma rodada muito boa e que, já falei, mas repito, a melhor rodada de Natal que eu já assisti. Vamos agora, pessoal, rapidinho, passar pelas notícias, né, cara? Né, já estamos aí com mais de 1 hora de programa, mas não dá pra não passar por algumas notícias de ontem. Então eu separei aqui 2 notícias principais pra gente comentar. Então só vou rodar a vinheta e já vou entrar logo nas notícias, porque senão o programa vai ficar com 2 horas e aí é complicado numa quinta-feira pós-Natal ficar me assistindo por 2 horas, né? Então vamos entrar logo nas notícias, roda a vinheta e vamos lá. Beleza então, pessoal?
Primeira notícia que eu separei aqui, deixa eu só ver se... Ih, pera aí. Ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui, ó. Aqui a gente faz na hora, né, gente? Não tem jeito. Ó, aqui, ó. Agora vai bonitinho. Primeira notícia aqui, rapaziada, é sobre a novela Jimmy Butler. Né? Ontem, antes de começar a rodada de Natal, o Shams Charania soltou a bomba de que o Jimmy Butler teria já externado a sua vontade de ser trocado antes da trade deadline, ou seja, antes do dia 6 de fevereiro. E aí, essa notícia caiu como uma bomba na NBA, porque não é que é uma fonte próxima ao Butler falando que ele gostaria de ser trocado. Não. Segundo o Charania, o próprio Jimmy Butler teria tomado essa decisão e já teria externado essa sua vontade. Então, meio que a gente interpreta que os dias de Jimmy Butler em Miami estão contados. Ele vai ser trocado antes da trade deadline. E aí, a partir do momento que saiu essa notícia, saíram várias outras informações sobre essa novela, né? Informações de bastidores. E aí o nosso querido Pisou na Linha, essa página maravilhosa, separou aqui, né, alguns pontos que surgiram ontem em relação a esse pedido de troca, esse desejo de troca do Butler. E aí vamos ler aqui esse dossiê que o Pisou na Linha fez. Vamos lá. A bomba sobre Jimmy Butler no meio do almoço de Natal foi insana ontem. Pô, eu inclusive tava comendo um pavê, né? E aí do nada apareceu essa notícia, pô. Cadeira. Mas desde então, muita coisa saiu sobre o suposto desejo de troca do astro do Miami Heat. Separei todos os pontos aqui. E aí, vamos lá. Primeiro ponto. Não foi um pedido de troca, mas sim uma escalada na situação. A grande questão aqui é que Jimmy Butler está cada vez mais tranquilo quanto a uma possibilidade de troca. Ele não pediu para ser negociado, então é um ponto importante. Aparentemente, então, não é que ele chegou ali no Pat Riley e falou: Pat Riley, quero ser trocado, bichão. Parece que não foi isso. Até porque isso agora pode gerar multa devido às novelas que vimos de outros craques em anos anteriores. Espera-se que, caso o Miami não troque, ele continue jogando normalmente, sendo profissional e não abrindo mão da grande história que tem na equipe. Então, parece que não houve um pedido formal de troca. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Kevin Durant lá em Brooklyn, o Butler não chegou na diretoria e exigiu uma troca. Parece que isso não aconteceu. Né? E ele fala, né, que se por acaso ele não for trocado, ele vai jogar normalmente. A minha questão aqui sobre o jogar normalmente é como que vai ser a reação da torcida em relação a isso. Eu até falei ontem, quando eu comentei sobre a notícia do Charania, que eu conseguia ver o Butler sendo trocado nas próximas semanas para evitar esse mal-estar com a torcida, porque é foda, né, pra torcida ver um cara jogando sabendo que ele quer ser trocado, né? É complicado, então eu não sei como que ficaria essa questão dele jogar tendo saído a notícia de que ele, né, gostaria de ser trocado antes da trade deadline. Então, não sei como que ficaria essa questão. Enfim. Segundo ponto. Mas a insatisfação existe. Não é necessariamente uma novidade, mas muito se focou na insatisfação de Pat Riley com Jimmy Butler desde a off-season. Mas pouco se falou sobre o quão insatisfeito o astro está em relação à franquia. Butler queria mais ajuda e movimentos decisivos, que afinal foram feitos por outras equipes do leste, como por exemplo, Boston com Holiday e Porzingis, Bucks com Lillard, Knicks com Brunson, Cavs com Donovan Mitchell e Indiana com Pascal Siakam.
É verdade que o Heat até adicionou Kyle Lowry e Terry Rozier nos últimos anos, mas nenhum deles funcionou como esperado. Pô, brincadeira comparar a chegada de Lowry e Rozier com a chegada, por exemplo, de Holiday e Porzingis no Celtics. Pô, é até vergonhoso comparar isso. Brincadeira. Naturalmente, Butler também se surpreendeu negativamente com os comentários de Riley em relação às suas provocações a Boston e New York na última pós-temporada, e não compareceu à festa de Natal promovida anualmente pelo mandatário. Então, parece então que o Butler, e uma das coisas que chateou o Jimmy Butler, além da falta da extensão ali contratual, foi a falta de agressividade do Heat no mercado. E essa é uma crítica que é feita ao Heat há muito tempo, né? O Heat realmente é um time que tem vacilado muito no mercado. É um time que perdeu oportunidades de ouro, né? A maior delas, o Damian Lillard, que basicamente tava se enviando pro Miami Heat. Assim, o esforço que o Damian Lillard fez para ir para Miami foi uma coisa que eu vi poucos jogadores fazendo. Cara, o empresário do Damian Lillard orientou as outras franquias a não negociarem com o Blazers porque ele falou que o Lillard só ia jogar em Miami, pô. Pô, isso é um absurdo, cara. E mesmo assim, o Pat Riley conseguiu não pegar o Damian Lillard. Entendeu? Então, essa insatisfação do Butler, ela é extremamente justificável. A insatisfação dele é a mesma do torcedor do Heat. Né? Parafraseando o grande Tite, que ao ser roubado num jogo contra o Santos, na época ele treinava o Corinthians, ele falou: eu quero falar para o torcedor corintiano. Deixa eu tentar imitar. Eu quero falar para o torcedor corintiano que o sentimento que vocês têm, eu tenho também. O Jimmy Butler tá falando isso. Torcedor do Heat, você tá insatisfeito com a falta de contratações? Eu também tô. Esse é o Jimmy Butler. Esse é o Jimmy Butler. Ele tá certo. Ele tá certo na insatisfação dele. Aqui ele tem razão. Terceiro ponto. O desejo de troca até fevereiro pode ter a ver com opções. Aqui aqui é um achismo do Pisou na Linha. A única equipe que terá espaço para oferecer um contrato máximo para ele em 24-25 é o Brooklyn Nets, que está entrando em reconstrução mais profunda. Nos últimos anos, a imensa maioria das estrelas tem optado por trocas ao invés da agência livre, já que os times estão mais desesperados nos períodos de troca. Isso é verdade. É só você ver, né? Kyrie Irving. Como é que o Kyrie chegou em Dallas? Via troca. Como é que o Durant chegou no Phoenix? Via troca. Como é que o Harden, né, chegou no Sixers quando ele quis sair do Brooklyn? Via troca. Então, realmente, esse movimento das estrelas saindo por troca tem ficado mais frequentes, né? A cada ano, a gente vê menos estrelas assinando com times na free agency, né? A maioria vai por meio de troca e aí renova com os times depois, né? Essa é uma leitura muito perspicaz da galera do Pisou na Linha. Butler quer jogar por um contender, caso deixe Miami. Então existem mais opções nesse momento do que provavelmente ter que fechar uma sign and trade por menos dinheiro do que quer receber durante o mercado. Então realmente, não, pro Butler sair por meio de troca faz muito mais sentido. De fato faz muito mais sentido. Até porque, nesse momento, temos times considerados potenciais contenders desesperados por reforços, né? E aqui até fala, né, que os times interessados não mudaram. Warriors e Phoenix seguem como os principais favoritos caso o Butler deixe Miami. E são dois times que têm potencial de virar contender, né? O Warriors vive um momento conturbado, cara, mas é um elenco muito bom, que tem um Stephen Curry, e que se por acaso pegar um Jimmy Butler, vai entrar nas conversas de título. Não tem como. E o Phoenix Suns, se pega o Jimmy Butler também, junta ele com o Booker e Durant, vira candidato a título na hora. Então, são times que têm potencial de virar contender e que estão desesperados por uma grande estrela, principalmente
o Golden State. Dallas Mavericks também é visto como bom destino pelo ala, mas a troca já é mais difícil nesse cenário. O Dallas, sinceramente, gente, eu já descartei o Dallas, tá? E aí é um achismo meu. Pra mim, Dallas tá fora da jogada. Pra mim, Dallas tá fora da jogada. Eu não acredito no Dallas indo pra cima de um Jimmy Butler nessa trade deadline. Não vejo. Sinceramente, é algo que, se acontecer, vai me surpreender demais. Vai me surpreender demais. Tá? Então, só pontuando isso aí. Eu ainda tô muito fechado com a ideia de Butler no Golden State, mano. O que me pega na possibilidade do Phoenix é a parada da cláusula de não troca do Bradley Beal, mano. Não tem como o Phoenix fazer uma troca dessa sem envolver o Bradley Beal. Não tem como. Até porque Durant e Booker jamais seriam envolvidos numa troca. Então, o negócio é o Bradley Beal mesmo. E o Bradley Beal, ele tem essa cláusula de veto. Pode vetar qualquer troca que ele não queira. E ele é um cara que já teve a oportunidade de ir para Miami. E ele preferiu ir para Phoenix. Então, eu não acredito muito na ida do Butler para Phoenix por conta dessa questão do veto do Bradley Beal. Eu acho que isso vai melar a negociação. É o que eu acho. É sinceramente o que eu acho. Um time que não tá aqui, mas eu colocaria na brincadeira, é o Houston, tá? O Houston é um time que eu acho que pode estar nessa jogada também. Mas eu ainda tô muito fechado com a ideia de Butler no Golden State. É o que pra mim faria mais sentido. Hoje é o que faria mais sentido. Vamos ver. E o quinto último ponto aqui do dossiê Jimmy Butler provavelmente está fora nessa quinta-feira. Butler não viajou com Miami para Orlando quando a franquia encara o Magic hoje. O ala tem enfrentado um problema estomacal que até o tirou de outras partidas recentemente. Mas como tudo que envolve seu nome agora é rumor, todo mundo está de olho. Então, a tendência é que o Butler não jogue nessa quinta-feira. Então, essas foram algumas informações que saíram desde a notícia de ontem, né? De que o Butler gostaria de ser trocado até a trade deadline. Sim, nada muito surpreendente, né? Nada muito surpreendente. Só que o ponto que eu acho que é importante salientar é que não foi um pedido de troca, tá? Isso eu acho que é importante pontuar. Não foi um pedido de troca, tá? Então, tem esse ponto. E aí, rapaziada, hoje, há 2 horas atrás, saiu aí a informação. Não informação, né? Saiu a declaração do nosso querido Pat Riley, que é o manda-chuva do Heat, falando sobre a questão de troca do Butler. O Pat Riley veio a público e falou sobre isso. E aí eu, de novo, peguei aqui um post do Pisou na Linha, onde eles traduziram a fala do Pat Riley. Ele falou o seguinte, abre aspas. Geralmente, não nos pronunciamos sobre rumores, mas isso tem sido uma distração para o time, o que não é justo com os jogadores e treinadores. Então, venho deixar claro que não estamos negociando Jimmy Butler. Então, segundo Pat Riley, Miami não está negociando Jimmy Butler no momento. É o que ele fala. É verdade? Não sei. Mas é o que ele fala. É o que ele fala. Então, vamos ver, cara. Eu ainda acho que essa novela vai render pano pra manga, tá? Acho que tá longe do fim. E sei lá, velho. Opinião minha. Eu acho que tudo tá se desenhando pra uma saída do Butler, cara. Sei lá, velho. Tá muito esquisito isso tudo. Tá muito esquisito. E, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, aí eu quero que o torcedor do Heat comente aí.
eu não sei como que vai ficar a relação da torcida com o Butler se ele não for trocado. Vamos supor que passe esses meses, que passe a trade deadline e o Butler não seja trocado. E enquanto isso, dá-lhe rumor, dá-lhe notícia. Como que ficaria a relação da torcida com o Butler? Ficaria a mesma coisa? Mancharia um pouco? Porque, aparentemente, o cara tá afim de ser trocado. Não pediu pra ser trocado, mas ele já falou, ó. Se for pra trocar, troca antes da trade deadline. Meio que dá pra interpretar aqui que é isso. Ele não pediu a troca, mas ele externou que ele tá ok em ser trocado. Ou seja, tá insatisfeito. Se não tivesse insatisfeito, ele não ia estar ok em ser trocado, né? Tô maluco. Tô bem no trabalho, tô feliz aqui. Eu vou falar pra galera que, não, se amanhã me demitir, eu tô de boa. Então é que você tá... Ou você tá insatisfeito, ou você tá foda-se pro time. É como eu interpreto, né? Então, torcedores do Heat, por favor, comentem aí. Como vai ficar a relação caso o Butler fique? Mas, com tudo isso já tendo saído na mídia. Que ele já tem uma lista de times que ele prefere ir se for trocado. Vai ficar normal a relação? Eu sei lá, cara. Eu acho que dá uma estremecida. Mas eu deixo pros torcedores do Heat comentarem aí, tá? Então, é isso, tá, gente? Essas eram as duas notícias que eu queria comentar com vocês hoje, né? O dossiê e essa declaração aí do Pat Riley sobre a questão do Jimmy Butler. E aí eu quero que você comente aí sua opinião, mano. O que você pensa sobre isso tudo? Como que você acha que vai ser o desfecho dessa novela? Manda aí nos comentários. E é isso, né, mano? Roda a vinheta e bora pra despedida. Vai! Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Tá? Espero que todo mundo aí tenha gostado do programa. Espero que todo mundo tenha curtido o programa. Se curtiu, deixa o like. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Tá? Hoje, provavelmente, não vai ter pós-jogo, porque eu vou dar uma descansada. Né? Ontem foi bem puxado, né? O dia inteiro de cobertura, então hoje eu vou dar uma relaxada. Mas amanhã estamos de volta com força total. Switch TV Show, vários vídeos. Eu vou tentar trazer de volta aquele quadro de análises táticas, né? Já tô preparando algumas análises para fazer aqui para vocês. Eu sei que vocês curtem esse conteúdo mais nerd, então vou trazer de volta. Ainda nessa semana vai sair a atualização do nosso Power Ranking, então fica ligado no canal. E é isso, gente. É isso. Obrigado pela audiência, tamo junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.